Hoje é dia 16 de maio de 2025, estou gravando aqui no finalzinho da noite e hoje foi o dia que saiu o resultado da prova da IAN e eu quero comentar um pouco aqui sobre o que eu achei da prova, sobre como foi o meu resultado, né? E eu quero passar aqui por cada questão. Eu estou aqui com a prova, peguei a versão amarela e eu quero focar aqui principalmente nas questões que eu errei, até mesmo para que no futuro eu veja, né, como que eu consegui evoluir nos meus erros e tudo mais. Então, começando aqui, vou fazer na ordem aqui, começando então por português. A primeira questão que eu errei, isso que eu vou estar colocando aí na tela, todas as questões que eu for comentando, foi a questão 5 de sintaxe, que perguntava sobre o termo Silvio Volpato, né, que está especificando o professor. Que no caso, por estar especificando, né, seria aposto. Mas eu marquei a alternativa E, na época eu estava fraco em sintaxe, acabei perdendo essa questão aí, o correto seria gabarito letra D. Estou com o gabarito aberto aqui também, para confirmar. Então essa questão 5 aí foi uma falta de conhecimento mesmo. Eu até já tinha visto a teoria, mas eu não tinha aprofundado tanto, eu estava bem fraco. Então acabei errando essa questão. Outra de português que eu errei foi a questão 5, ou melhor, a 5 eu já falei, foi a questão 8, que foi que o gabarito é a letra B e eu marquei a letra E nessa questão 8. Eu até marquei aqui que eu estava em dúvida entre a B e a E, mas na dúvida ali eu acabei marcando letra E e errei essa questão. Também não tem muito a comentar sobre ela, né? E a terceira questão que eu errei de português, eu só errei essas três, foi a questão 10. Essa questão eu fiquei um pouco chateado de ter errado, porque na hora da prova foi uma das questões que eu tinha certeza que eu tinha acertado, tanto que eu sempre marco com um círculo aqui, quando eu tenho certeza que eu acertei a questão. E o gabarito dessa era a letra E, mas eu marquei a letra D, né? Primeiro que não poderia ser a letra D que eu marquei, porque está dizendo que é perante a craseado corte. Só que perante já é uma preposição, e eu não tinha me lembrado disso. E aí eu não posso ter uma preposição, que é perante, mais outra preposição, né? Que é a da crase juntas, assim. E aí eu não me atentei a isso e acabei marcando letra D. Mas o gabarito era letra E. Eu lembro que na prova, eu até escrevi aqui, eu me lembrei daquele famoso bizu, né? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? E aí, se você for por esse bizu, vou a Paris, volto de Paris. Então, não vai crase, né? Pelo bizu. Só que nesse caso aqui, ele está especificando, né? Ele fala Paris do século XIX. Então, aí, por estar especificando, então aí a crase é correta, né? Está em conformidade com a norma culta. Então, essas foram as 3 questões de português que eu errei, conseguindo um total aí de 12 acertos das 15 questões em português. E agora indo para matemática. A primeira questão que eu errei foi a 18. E olha só que interessante o que tem de comum nas 3 questões que eu errei em matemática. A primeira questão foi a 18, questão de geometria. Eu lembro que eu tentei fazer ela pouco tempo depois que eu comecei a fazer a prova, vi que não estava saindo, não quis perder muito tempo e acabei deixando para depois. Só que depois, eu acho que eu vou até comentar isso mais para frente, eu não tive tempo de fazer. Eu terminei a prova muito no limite do tempo. Eu realmente usei todo o tempo, mas eu acabou não restando tempo para eu tentar fazer essa questão 18 mais uma vez. E no chute eu não peguei ela, acabei errando mesmo. Outra que eu errei em matemática foi a 22, também questão de geometria. Olha só, já 2 de geometria que eu errei. Também essa daqui eu acho que das de geometria foi a mais difícil, das de geometria. Não peguei essa, também nem tentei fazer depois, não estava vindo nenhuma ideia na minha cabeça. É falta de prática mesmo, né? Não tem muito o que comentar. E a última que eu errei de matemática, também errei só 3, foi a questão 25, que olha só, também foi de geometria, questão 25, também vou estar colocando aí na tela,
que essa eu acho que foi a mais fácil de geometria que teve na prova, tanto que quando eu cheguei em casa, que eu fui assistir o gabarito do Estratégia, ao vivo, quando eles corrigiram essa questão aqui, eu fiquei bem chateado mesmo, porque era muito simples, só que eu não tive a ideia, eu não tive a sacada na hora, e acabei também não conseguindo fazer essa questão 25. Essa daqui eu acho que foi uma das questões que eu mais fui infeliz na prova de não ter acertado, porque era uma questão fácil mesmo, essa 25, mesmo que na época eu tivesse fraco. Assim que eu vi a resolução, já me veio a ideia na hora e, enfim, né? Agora não adianta mais chorar, fica o aprendizado. Então, totalizando aí, também das 15 questões, são 15 questões? Deixa eu confirmar aqui. Matemática vai dar 16 até a 30, 15 questões também. Das 15 questões de matemática, acertei 12 das 15 também, assim como português, 12 das 15. E agora partindo para física. Física, a primeira questão que eu errei foi a 32. Não, essa 32 aqui tá naquela minha lista de questões que eu fui infeliz de ter errado, né? Essa questão aqui de associação de resistores, muito tranquila. Para quem já viu a teoria vai saber que essa questão é questão de fixação praticamente, muito tranquila essa questão. Mas na hora não sei o que aconteceu, eu também estava há muito tempo sem revisar. Mas mesmo assim dava para ter feito, mas na hora eu não consegui fazer, por algum motivo, não sei se a pressão da prova me afetou, mas eu não consegui fazer essa 32. Também quando eu vi a resolução na hora me veio o estalo assim, mas agora não adianta fazer mais nada, né? Então essa 32 aí eu errei, e a outra questão de física que eu errei, eu só errei duas em física, que foi a questão 36. Essa questão 36 aqui, realmente eu não fiz porque eu não tinha visto a teoria. E aí quando você ainda não viu a teoria, você não tem muito o que fazer, né? Só te resta chutar e ver no que dá, mas eu não peguei essa questão. Deixa eu ver aqui, essa questão 36, gabarito era letra E, eu marquei A. Realmente era... Eu marquei o total oposto, né? O gabarito diz que a 2 e a 3 estão verdadeiras, e eu marquei que só a 1 é verdadeira. Realmente eu não tinha nenhum conhecimento aqui de óptica, né? De óptica. Então aí totalizando também de física, deixa eu contar aqui para confirmar, vai até a 40. Vai até a questão 40. Da 31 até a 40, 10 questões de física. Das 10 questões de física, eu errei duas. Então eu consegui aí 8 de 10 questões em física. Consegui acertar 8 das 10. E agora indo para química. Química, que foi a minha pior matéria, assim, com certeza. Eu acho que eu diria que eu não tinha chegado nem a um terço do edital de química fechado, tinha visto muito pouca teoria. Então, as únicas questões que eu sabia a teoria foi a questão 42, essa questão bem grande, mas que é bem simples, de separação de misturas. O gabarito era a letra D, consegui fazer essa daí. Esse foi um dos meus acertos. E outra que eu também sabia foi a questão 45, que no caso eu sabia a teoria, mas não consegui fazer essa 45. Tanto que essa 45 o pessoal até ficou comentando depois, porque geralmente a prova da EAN vem com tabela periódica, só que dessa vez eles não colocaram. E muitos falaram que para fazer essa questão 45 tinha que ter a tabela. Realmente, se tivesse a tabela, eu acho que eu teria conseguido fazer. Mas sem a tabela, não me veio a memória, não consegui visualizar bem. E acabei marcando letra C nessa 45, que o gabarito é letra D. Então, das 5 questões de química, são só 5 questões, eu acertei só a 42. Só a 42. Então, no total, eu fiquei com 4 questões em 5. Eu acertei 4 em 5 de química, que foi a minha pior matéria, né? Falando em porcentagem. E por fim, a prova de inglês. Prova de inglês, que também tem 5, né? Vai dar 46 até a 50. Eu errei as duas últimas questões. Errei a 49 e a 50. Que no caso aqui
é mais gramática mesmo. A 49 já começa perguntando qual é gramaticalmente correta. E a 50 também, qual é gramaticalmente correta. E eu fui para essa prova realmente só com o meu conhecimento só com o meu vocabulário, interpretação de texto, né? E até hoje mesmo eu ainda não cheguei a pegar a teoria de gramática em inglês. Agora que vai ter a prova da EA, que eu vou fazer, eu pretendo pegar pelo menos a parte de verbos, né? Que é muito recorrente, que cai bastante. Então aí eu errei a questão 49 e a 50. E como tem só 5 questões, eu também fiquei com 3 acertos. Também não, né? Mas eu fiquei com 3 acertos nas 5 questões de inglês. Totalizando, na prova inteira, 36 questões das 50. Que dá um total aí de 72 pontos. Se a gente for comparar com a prova do ano anterior, essa é uma boa nota, porque se eu não me engano, a nota de corte do ano passado, o último conseguiu passar com menos de 50 pontos, ou seja, com menos da metade da prova. Acertou menos de 25 questões e ainda conseguiu passar. Então, se você considerar isso, 36 das 50 é uma boa nota, né? E aí, hoje saiu o resultado. Estou com a lista aqui, vou estar colocando aí também. E o meu nome saiu na lista de aprovados, graças a Deus. O meu primeiro concurso militar que sai meu nome na lista de aprovados, né? Claro que ainda tem as outras etapas e tudo, né? Caso eu fosse dar continuidade, o resultado final do concurso só vai sair dia 5 de dezembro, mas já fico muito feliz de ter conseguido ser aprovado, né? Já é uma vitória para mim. E se Deus quiser agora é focar nas outras provas. E se Deus quiser, esse vai ser o meu último ano de estudos. Eu vou fazer agora, hoje é 16 de maio. Dia 1, já do próximo mês, dia 1 de junho, dia 1º de junho, já é a prova da EA, domingo. E 2 dias depois, 2 dias, já na terça-feira, já é a prova do Corpo de Fuzileiros Navais. Já é a prova do CFN, que cá entre nós, né? Se você consegue ir bem em uma prova como a EAN, dificilmente você não vai conseguir passar na prova do Corpo de Fuzileiro Naval, né? Porque, como a gente sabe, entre as provas de concurso militar, é a prova mais tranquila aí de se fazer, né? Tendo em vista aí o nível das questões e que também só cai em 2 matérias. Então, eu estou focando agora mais na parte de português, pretendo fechar português aí para a prova da EA, porque nas últimas 2 provas que eu fiz, as 2 provas que eu fiz ano passado, nas 2 vezes eu fui cortado em português, não consegui fazer a média, né? Que na EA são 24 questões de cada matéria, português, inglês, matemática e física, e para ser aprovado você tem que fazer no mínimo 12 questões em cada uma. Na primeira prova da EA que eu fiz ano passado, eu fui cortado em português e física. Na segunda que eu fiz agora em dezembro do ano passado, eu fui cortado só em português. Eu achei que ficou faltando 2 questões para eu pegar a média ali, mas eu ainda acho que eu não passava. E aí, se Deus quiser também, já nessa prova de junho da EA, já vai ser mais uma aprovação aí. E com certeza também o CFN, né? E aí já me preparar para as outras provas também. Depois eu vou fazer a ESA, SpaceX e EFON. No caso, se for pela ordem, eu tô até com a data das provas aqui. Mesmo a EFON, o resultado saindo depois, a prova vai ser antes da SpaceX e da ESA. EFON é dia 2 e 3 de agosto e SpaceX é 13 e 14 de setembro. E a ESA é lá no final de setembro, né? Então aí, no caso, meu objetivo agora, eu tô entre EFON e SpaceX. Confesso que estou um pouco mais inclinado para EFON, mas eu ainda não vou bater o martelo, vou continuar estudando e seja o que Deus quiser. Então é isso, queria deixar esse vídeo aqui registrado para que no futuro eu veja, né, e me alegre, veja como eu evoluí, veja como eu era, e até a prova da EA, que eu vou estar aqui. Eu não vou esperar sair o resultado da prova para vir gravar, assim como eu fiz essa prova da EA,
mas eu pretendo fazer ou no mesmo dia da prova ou no dia seguinte, provavelmente no dia seguinte, né? Que pelo menos já vai ter saído o gabarito do estratégia, e aí eu vim falar aqui quantos acertos eu consegui, né? Pelo gabarito do estratégia, que já é muito bom. Eu realmente, quando eu fiz a prova que corrigi pelo estratégia, eu tinha acertado 36. E quando saiu o oficial, eu também tinha acertado 36, então não mudou nada, né? Então, o gabarito do estratégia é muito confiável. Então, aí eu gravo provavelmente dia 2 de junho. Então, obrigado por assistir e até a próxima.